Terceiro ano do Fundamental, o sujeito e seu lugar no mundo, a cidade e o campo, aproximações, diferenças, riscos e cuidados nos meios de comunicação. Identificar e comparar aspectos culturais dos grupos sociais e seus lugares de vivência, seja na cidade ou no campo. Comparar alguns meios de comunicação, indicando o seu papel na conexão entre pessoas e lugares e discutindo a acessibilidade, os riscos para a vida e os cuidados em seu uso. Organização territorial, paisagem e a transformação socioambiental, espaço público, mudanças no uso da terra, mapa do município com as áreas protegidas, unidades de conservação, territórios de cultura. Reconhecer características e usos dos espaços públicos, urbanos e rurais, identificando espaços de manifestações populares, parques urbanos, áreas protegidas, praças, entre outros. Reconhecer e comunicar dinâmicas que ocorrem no espaço vivido, como o comércio, no abastecimento de água, na coleta de lixo e no saneamento básico, relacionando alguns aspectos com serviços públicos. Identificar os períodos chuvosos e relacionar as áreas de enchentes ao relevo, a ocupação humana das várzeas, a impermeabilização e perda de cobertura vegetal. Formas de representação e pensamento espacial, noções de projeção e de representação bidimensional e tridimensional, leitura e produção de mapas temáticos simples, mapas de ruas do município. Localizar nos desenhos dos trajetos informações como endereços, nomes de ruas, pontos de referência, etc. E elaborar maquete que represente os lugares de vivência como bairro e cidade, destacando os pontos de referência. Identificar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representações cartográficas em diferentes suportes e tecnologias digitais. Reconhecer e elaborar legendas com símbolos de diversos tipos de representações em diferentes escalas cartográficas. Elaborar coletivamente o mapa do bairro ou da cidade com alguns pontos de referência, organizando legenda definida de forma compartilhada com os estudantes utilizando diferentes suportes e tecnologias digitais. Ler mapas simples, sabendo fazer uso de legendas e mapas como fonte de informações sobre assuntos geográficos tais como o clima e os ambientes nas diferentes regiões da cidade de São Paulo e do Brasil, observando e comparando mapas com fotografias dos lugares. Natureza, ambientes e qualidade de vida, a natureza como fonte de recursos, impacto das atividades humanas, recursos naturais e a conservação ambiental. Conhecer algumas atitudes favoráveis para a sustentabilidade ambiental no cotidiano. Identificar a produção de resíduos domésticos e da escola aos problemas causados no ambiente e nas alterações socioambientais. Conhecer o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos da cidade de São Paulo. Identificar o consumo excessivo de recursos naturais e alguns problemas socioambientais nas atividades econômicas urbanas e rurais sobre o meio ambiente. Conhecer o uso de materiais reutilizáveis em benefícios sociais de comunidades vulneráveis e atividades beneficentes, como junção de latas de alumínio para a arrecadação de cadeiras de rodas. Conhecer como outros povos, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, etc., resolvem seus problemas de resíduos sólidos. Trabalho e formação socioespacial, matéria-prima e indústria, identificar alimentos, minerais e outros produtos cultivados e extraídos da natureza, comparando as atividades de trabalho em diferentes lugares. Identificar o processo de transformação da matéria-prima em produto industrializado no campo e na cidade. Ciclo interdisciplinar. No ciclo interdisciplinar, o estudo da geografia aborda as diferentes interações entre o urbano e o rural, em suas dimensões sociais, culturais e ambientais. Neste ciclo, temos a importante transição do 4º e 5º ano para o 6º ano e uma reorganização da vida do estudante. Além disso, este período
também é marcado pela fase de pré-adolescência, em que muitas capacidades cognitivas, afetivas, emocionais e físicas ocorrem, como explicitado no conceito de educação integral, constante no documento introdutório deste currículo. O estudante progressivamente ganha autonomia em muitas dimensões de sua vida, na escola, em casa e na sociedade. O foco de estudo da cidade também se amplia de maneira progressiva para o contexto da metrópole. São Paulo é uma cidade complexa e articuladora de processos geográficos, socioeconômicos, culturais e ambientais que vão muito além do seu território municipal. Abordar essas interações significa introduzir o papel do trabalho, das tecnologias, da informação, da comunicação e dos amplos circuitos do transporte. O objetivo central é que os estudantes construam conhecimentos a respeito das paisagens urbanas e rurais e as primeiras noções sobre processos de sua formação socioespacial, sempre considerando a trajettividade de suas transformações como sujeitos cada vez mais autônomos. A paisagem local contém elementos fundamentais para os estudantes observarem, compararem e compreenderem suas interações com a cidade. Esse processo de identificação e reconhecimento foi iniciado no ciclo de alfabetização. É possível, a partir de um estudo na escala municipal, perceber como as paisagens urbanas e rurais foram se configurando. Entretanto, é fundamental propor atividades que permitam perceber outras escalas e que desafiem o estudante a conhecer-se, participar de sua comunidade, compreendendo sua inserção no mundo. Diferentes paisagens regionais devem ser apresentadas e trabalhadas com os estudantes de modo que venham a construir uma noção mais ampla sobre o território brasileiro, suas paisagens, lugares e regiões e, de modo geral, sobre as determinações político-administrativas que caracterizam diferentes territorialidades. Neste ciclo, os estudantes aprofundam a visão de campo científico, mas é preciso reconhecer a necessidade de articular e não fragmentar o conhecimento do mundo complexo. Nesse sentido, é importante destacar que o rural e o urbano são tradicionalmente trabalhados na escola. Entretanto, costuma-se estudar apenas suas características de forma descritiva e isolada, sem aprofundar temáticas que explicitem as relações de interdependência e de determinação que existem entre eles, e focando quase que exclusivamente seus aspectos econômicos. É preciso evidenciar que o aspecto econômico é apenas uma das dimensões geográficas evidentemente importante e que muitas vezes é a que mais se destaca. No entanto, as paisagens urbanas e rurais são lugares que expressam modos de viver e, portanto, incluem a dimensão cultural, natural e social. Existem múltiplas dinâmicas entre o urbano e o rural. As formas de interação, de trabalho e produção, as influências comportamentais, a percepção do espaço e os diferentes tempos e modos de viver, sentir e trabalhar. A configuração territorial de São Paulo na metrópole pode também ser problematizada, pois muitas relações entre as paisagens são permeadas por decisões político-administrativas promovidas não apenas por instâncias locais e regionais, sobretudo na atualidade, em que cada vez mais o mundo encontra-se interconectado e em rede. Questões relativas à posição geográfica, fronteiras e extensão dos fenômenos são, assim, retomadas, o que garante a possibilidade de os estudantes ampliarem noções e conhecimentos que haviam anteriormente produzido a respeito. O estudo das tecnologias e de seus usos nos permite compreender como as sociedades, em diferentes momentos de sua história, buscaram superar seus problemas cotidianos de sobrevivência, transpondo a natureza, criando novas formas de organização social, política e econômica e construindo o meio urbano e rural. As possibilidades advindas do desenvolvimento tecnológico e do aprimoramento técnico para o processo de urbanização, agrarização e industrialização e as transformações ocorridas no conceito de trabalho devem ser apresentadas aos estudantes deste ciclo. Assim, o conceito de trabalho pode ser construído pelos estudantes mediante compreensões mais amplas
do que aquela comumente presente nesta etapa da escolaridade, a do trabalho apenas como profissão. É preciso compreender a tecnologia no seu próprio cotidiano, observando e comparando sua presença na vida doméstica, social e científica. Os instrumentos, o modo de fazer e as tecnologias que os estudantes conhecem ou dominam podem gerar temas de estudo e até mesmo as vivências diretas ou indiretas que podem ampliar seus conhecimentos sobre o seu papel na estruturação do espaço, do tempo e da sociedade na qual se encontram inseridos. É possível ainda comparar as diferenças de usos das tecnologias e a definição do espaço por grupos indígenas e populações tradicionais. O estudo da informação e comunicação e dos transportes, por sua vez, ao superar a abordagem descritiva de seus meios, televisão, computador, telefonia celular, automóveis, trens, etc., permite uma compreensão de processos e intenções e consequências das relações entre lugares em escala regional, nacional e mundial. Quando abordado por meio da escala local e do território, permite aproximar os estudantes das dinâmicas existentes entre as paisagens urbanas e rurais. No ciclo interdisciplinar, as possibilidades de aprendizagem ampliam-se em vários aspectos. A maior autonomia em relação à leitura e à escrita e o domínio crescente dos procedimentos de observação, descrição, explicação e representação permite que sejam capazes de consultar e processar fontes de informação de maior independência e construam compreensões mais complexas, realizando analogias e sínteses mais elaboradas, expressas por meio de trabalhos escritos e apoiados por múltiplas linguagens, como ilustração, mapas, maquetes e seminários, por exemplo. Os eixos temáticos no ciclo interdisciplinar, sujeito e seu lugar no mundo, do que trata? São apresentadas as noções de diversidade cultural e os processos de formação do povo brasileiro. Inicia-se o reconhecimento da importância dos processos migratórios na formação social e cultural da cidade de São Paulo. São também apresentadas as formas de organização política do município a partir das funções públicas. As desigualdades sociais e as questões étnico-raciais são tematizadas, assim como o fortalecimento dos canais de participação social, organização territorial no tempo e no espaço. A partir da organização administrativa do município, o estudante pode identificar relações entre os processos da formação étnico-cultural e hibridismo cultural de São Paulo e reconhecer especificidade do estado, do território e o processo de urbanização. Formas de representação e pensamento espacial. Primeiros passos da alfabetização cartográfica com reconhecimento de elementos de orientação e dos mapas simples. Estudo das representações da cidade e do espaço urbano utilizando mapas e imagens de satélite. Natureza, ambientes e qualidade de vida. Observação dos sistemas naturais como as primeiras noções de ciclo hidrológico e a importância da água no cotidiano. Identificação dos parâmetros simples que indicam a qualidade ambiental e a qualidade de vida. Trabalho e formação socioespacial. Estudos sobre o trabalho no campo e na cidade, com enfoque nas relações de interdependência e integração por meio da circulação de mercadorias e matérias-primas. Estudo sobre inovações no trabalho no campo e na cidade. Estudos sobre o trabalho infantil e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quadro de objetivo de aprendizagem e desenvolvimento por ano de escolaridade do ciclo interdisciplinar. Quarto ano. Sujeito e seu lugar no mundo. Território e diversidade cultural. Processos migratórios e imigratórios que constituíram a cidade e o estado de São Paulo. Instâncias do poder público. Investigar em seus lugares de vivência e em suas histórias familiares, componentes, vestimentas, fotos, imagens, receitas culinárias, objetos, brinquedos, etc., de outras culturas afro-brasileiras, indígenas, migrantes e imigrantes, e relatar em sala de aula suas descobertas, destacando as transformações ocorridas em seu lugar de vivência associadas à diversidade local. Descrever por meio de mapas, imagens, fotografias, vídeos ou documentários como processos migratórios e imigratórios construíram a formação da cidade do estado de São Paulo atualmente, estabelecendo algumas relações entre migrações e condições de
estrutura. Conhecer como se dá o processo eleitoral dentro do município, identificando algumas funções e papéis dos órgãos do poder público municipal. Identificar e reconhecer os diferentes arranjos produtivos e ambientais do Estado de São Paulo. Organização territorial no tempo e no espaço. Estado de São Paulo, unidades políticas administrativas do Brasil, territórios étnico-culturais. Identificar e reconhecer os diferentes arranjos produtivos e ambientais do Estado de São Paulo. Conhecer as unidades políticas administrativas nacionais, distrito, município, unidade da federação e grande região e processo de regionalização do Brasil. Identificar e investigar territórios étnico-culturais existentes no Estado de São Paulo, tais como aldeias indígenas e quilombolas. Formas de representação e pensamento espacial, sistemas de orientação, elementos construtivos dos mapas. Reconhecer os pontos cardeais a partir da observação do Sol e não representação do Sol, e utilizar os pontos cardeais na localização dos elementos físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas. Conhecer e comparar tipos variados de mapas do Estado de São Paulo, político, bacias hidrográficas, relevo, vegetação, entre outros. Reconhecer o processo de formação da cidade de São Paulo a partir das bacias hidrográficas, identificação da bacia, cidade ribeirinha e consequências ambientais da ocupação humana. Reconhecer o lugar em que vive e as diferentes manifestações da natureza e perceber as transformações causadas pelo homem. Identificar e compreender as mudanças ocorridas nos rios da cidade e nos córregos do entorno da escola como consequências das ações antrópicas e seu resultado na vulnerabilidade social. Reconhecer a importância do solo e da água para a vida e identificar seus diferentes usos. Plantação e extração de materiais, entre outras possibilidades, tais como áreas de risco à ocupação. Descrever os impactos do uso do solo e da água no cotidiano da cidade e reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que vive. Trabalho e formação socioespacial, trabalho, campo e cidade, produção, circulação e consumo. Comparar as características do trabalho no campo e na cidade e identificar que tipo de trabalho existe em seu bairro, na cidade e no estado. Identificar o processo de produção, transformação de matérias-primas, circulação e consumo de diferentes produtos no estado de São Paulo. 5º ano do ensino fundamental. O sujeito e seu lugar no mundo. Étnico-racial, desigualdade social, diferentes grupos sociais, canais de participação social. Identificar em seus lugares de vivência e do território brasileiro marcas de contribuição cultural e econômica de grupos de diferentes origens. Pesquisar em seu lugar de vivência no território brasileiro interações e contribuições entre distintos grupos sociais, indígenas, afro-brasileiros, pessoas com deficiência, etc. Conhecer os canais que garantem a participação social na gestão do município, incluindo a Câmara de Vereadores e os conselhos municipais. Organização territorial no tempo e no espaço, território, redes e urbanização. Identificar as formas e funções da cidade de São Paulo e analisar as mudanças sociais, econômicas e ambientais provocadas pelo seu crescimento. Reconhecer as características fundamentais e exclusivas da cidade de São Paulo. Formas de representação e pensamento espacial, mapas e imagens de satélite. Representação das cidades e do espaço urbano. Comparar as transformações das paisagens da cidade de São Paulo por meio de fotografias aéreas, tabelas e gráficos de diferentes tempos. Utilizar imagens de satélites para comparar a mancha urbana, a área urbana de algumas cidades do estado de São Paulo. Elaborar legenda para representar a cidade de São Paulo e manchas urbanas em diferentes municípios. Natureza, ambientes e qualidade de vida, qualidade ambiental, diferentes tipos de poluição e gestão pública da qualidade de vida. Identificar e analisar as características e mudanças sociais, econômicas, ambientais e culturais provocadas pelo crescimento das cidades em relação à qualidade de vida de todas as pessoas.
identificar órgãos do poder público e canais de participação social responsáveis por buscar soluções para a melhoria da qualidade de vida em áreas como meio ambiente, mobilidade, moradia e direito à cidade, e discutir as propostas implementadas por órgãos de defesa de proteção ao meio ambiente, reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas de poluição dos cursos da água e dos oceanos, esgotos, fluentes industriais, marés negras, lixões e indústrias pequenas, etc. Trabalho e formação socioespacial, trabalho e inovação tecnológica, relação campo-cidade. Reconhecer as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico na agropecuária, na indústria, no comércio e nos serviços prestados na cidade de São Paulo. Identificar e comparar transformações dos meios de transporte e comunicação na cidade de São Paulo. Conhecer a principal fonte de energia utilizada na produção industrial e no cotidiano da população paulistana. Utilizar diferentes formas de expressão para a comunicação, compartilhar de estudos, corporal, oral e outros. E aí termina porque o 6º ano não entra no conteúdo de estudo do PIF.